Claro, né? Nossa equipe conversou com o Vinícius Carneiro. Lembra? Ele que foi atropelado, arrastado por um carro lá pela rua Clevelândia, na zona oeste aqui de Londrina, em dezembro de 2023. O homem de 32 anos resistiu a esse grave acidente e ao longo período de internação, mas continua em tratamento. E ele conversou com a nossa equipe e afirmou, viu, que só está vivo por um milagre. Olha só, o repórter Erickson Rezende conversou com ele hoje pela manhã e conta pra gente. Erickson, a gente acompanhou essa história desde dezembro do ano passado, o drama dessa família, que em muitos momentos até não sabia se o Vinícius conseguiria sair do hospital. E a gente recebe então essa boa notícia, que ele saiu do hospital, você conversou com ele, o que ele te falou, como ele está, Erickson? Luciane, nós conversamos com exclusividade com o Vinícius Carneiro e também com a irmã dele. Eles nos receberam na casa da família. Ele contou, então, que passou por situação muito difícil dentro do hospital, principalmente no período em que ele estava na UTI. Ele passou muitos dias sedado porque eram muitas dores. Ele teve 40% do corpo praticamente com a pele queimada. Mas por que queimada se foi um atropelamento? Porque ele teria sido arrastado por uma grande distância por esse carro. E aí esse atrito entre o corpo e o asfalto fez com que ele ficasse sem parte da pele ou a pele então ficasse queimada por causa desse atrito. Vamos ver um trecho da entrevista que eu fiz agora há pouco com ele. Essa crueldade que foi feita, que eu fui arrastado quase um quarteirão, só eu senti a dor, sabe, do momento, e eu falando para parar e continuando sendo arrastado, sabe? Então eu quero justiça, quero que seja feita justiça e que se os acusados seja preso, seja condenado, entendeu? Dinheiro nenhum vai pagar, vai voltar meu corpo como era antes, entendeu? Mas que eu quero que seja feita justiça. O Vinícius permanece em tratamento, ele precisa ir todos os dias, isso mesmo, todos os dias para o hospital universitário para continuar então esse tratamento, para que ele possa se recuperar. E não é só isso, ele ainda vai passar por outras cirurgias. Ele tem uma cirurgia no joelho esquerdo, na mão direita, são cirurgias ortopédicas, e ainda vai ter que passar por um novo enxerto de pele no quadril, porque teve uma certa rejeição ao primeiro enxerto e novamente ele vai ter que passar então por esse procedimento cirúrgico. Então, os médicos não têm aí uma data em que ele estará liberado para voltar ao trabalho. Enquanto isso, a família está recebendo a ajuda dos amigos, também está fazendo campanhas para arrecadar dinheiro, fazendo então uma rifa, e assim a família vai subsidiando então os medicamentos e os materiais que o Vinícius precisa usar nesse tratamento. Vamos ver mais um trecho da entrevista. Eu não acreditava, entendeu? Não acreditava que estava lá, porque eu não lembro o exato dia que eu acordei, entendeu? Passou muitos dias, daí do nada eu acordei, parecia que, tipo, de um dia para o outro eu tinha acordado, já tinha passado vários dias. E eu não lembro o exato momento, mas foi, tipo, eu fiquei meio perdido no tempo, meio perdido da ocasião, porque para mim, meu acidente eu achava que não teria sido tanto como foi muito grave, entendeu? Tanto gravíssimo. Eu achei que era só um ralado. Depois que eu fui tendo a consciência de tudo, que eu fui vendo que eu estava muito machucado. E Deus fazendo um milagre na minha vida que fez eu sobreviver. Esses 4 meses, praticamente, que eu passei internado na UTI, na enfermaria. Faço ainda tratamento, mas eu tenho fratura no joelho esquerdo, no pulso direito e no quadril. Ainda porque precisa de procedimentos cirúrgicos. Minha situação, eu estou bem, mas ainda sinto dor. Tá difícil. Meu dia a dia tá difícil, não tá fácil não. Todo dia eu tenho que ir no hospital, sabe? Não posso voltar a trabalhar, não posso fazer praticamente nada, só fico em casa repousando.
O Vinícius teria se envolvido numa discussão em uma casa noturna aqui de Londrina e logo após, então, essa discussão, os suspeitos teriam causado esse atropelamento. Luciane, por ser fim de semana, a gente não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos de terem causado esse atropelamento, que resultou nessa queima de quase 40% da pele do corpo do Vinícius. Mas o espaço aqui na Tarobá, como sempre, está aberto para a defesa desses suspeitos. E, claro, a gente torce que o Vinícius, consiga ter essa recuperação completa e o quanto antes ele volte a ter essa vida o mais normal possível que ele tinha antes dessa verdadeira tragédia na vida dele. Ele se lembra do que aconteceu? Ele falou que não lembra de muita coisa, né? Tem alguns flashes. Ele se lembra exatamente do que aconteceu naquela noite, em dezembro do ano passado. Havia uma informação de que houve uma discussão aí nessa casa noturna, nesse bar, e que depois, do lado de fora, teria acontecido esse atropelamento e arrastamento aí dessa vítima, né? Ele lembra o que aconteceu? Se houve realmente uma discussão, uma briga, ou o que foi que aconteceu? Luciane, ele conta pra gente que sim, houve um desentendimento dentro desse bar, dessa casa noturna, que eles estavam participando de uma festa promovida por uma amiga do Vinícius e que logo depois dessa discussão, os seguranças da casa noturna chegaram a separar o Vinícius e esses outros suspeitos aí e que fora da casa noturna é que então seria propositalmente esse atropelamento onde o Vinícius foi arrastado. Isso é o que diz o Vinícius e a família dele, né? Como eu disse anteriormente, a gente não conseguiu ouvir a defesa dos suspeitos e por isso o espaço continua aberto aqui no nosso jornalismo. Tá certo, Erickson Rezende, muito obrigada pelas informações ao Vinícius, à família dele. Força e recuperação para o Vinícius, que ele possa o quanto antes se recuperar, então, desse grave acidente. Imagina só, foi em dezembro do ano passado, ele ficou internado na UTI durante meses, e aí mais de 6 meses depois ele continua em tratamento, não tem previsão aí de uma recuperação total. A gente vem acompanhando, inclusive, esse caso aí desde dezembro do ano passado, porque essas imagens que você vê agora, elas foram cruciais na investigação que vem sendo conduzida pela Delegacia de Trânsito. Inclusive, a gente precisa atualizar este caso, mas o delegado de trânsito de Londrina, o Edgar Soriano, ele está em férias. Então, por isso, a gente está com uma dificuldade até de atualização desse caso, porque essa pessoa, esse motorista, então, que causou esse atropelamento, foi ouvido. A gente precisa saber como é que está o desenrolar, então, dessa investigação, o inquérito, se ele, então, seria indiciado por lesão corporal ou, então, de repente, por uma tentativa de homicídio. Tudo isso a gente precisa atualizar durante a semana. A partir de segunda-feira, a nossa equipe aí vai começar, então, também essa apuração. Vamos tentar falar com o delegado Edgar Soriano, então, quem está no lugar dele, quando ele volta para atualizar este caso, para saber exatamente a quantas anda, então, essa investigação. Quanto isso, força, viu, Vinícius?